Este ano, de janeiro a abril, foram registrados aqui em Pernambuco 144 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para discutir formas de combate a esse tipo de crime, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou uma reunião pública aqui no plenarinho, presidida pela vereadora Michele Collins. É um momento muito importante trazer esse tema para a Casa José Mariano, porque a gente pode, com isso, mobilizar a sociedade, chamar a atenção da sociedade para esse problema que, infelizmente, a gente pensa que está tão longe, mas está tão perto. E a gente precisa estar junto contra isso. A gente precisa estar junto para chamar a atenção da sociedade, das autoridades competentes, né, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Convidamos autoridades nessa área para ver de que forma, né, o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Prefeitura do Recife, com a sociedade civil organizada, pode estar unida e engajada nessa luta contra a violência sexual com crianças e adolescentes. Para o vereador Ivan Moraes, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, a melhor forma de combate à violência sexual é a informação. É como se a falta de informação para as crianças fizessem com que elas estivessem protegidas. Só que a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa conversar com as crianças sobre sexualidade, a gente precisa dialogar com os adolescentes e as adolescentes sobre o seu desenvolvimento, sobre questões relativas a gênero, para que ao menor sinal de uma possível violência, essas crianças estejam conscientes e empoderadas a denunciar. A gente que está atuando na área precisa ter a tranquilidade necessária para saber que informação é importante, que a educação sobre sexo, sobre sexualidade, sobre gênero é importante e é importante que o número de denúncias aumente, para que o número de casos comece a diminuir. João Villacorta é o coordenador do Centro de Referência para o Cuidado de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência. Ele considera os casos de violência sexual contra menores uma epidemia e o agressor pode ser qualquer um. Quando a gente especifica alguns perfis, a gente pode muitas vezes se cegar para que outras pessoas, né, que a gente não imaginava que fosse, como geralmente acontece, possam estar submetendo nossas crianças à questão da violência. A gente vê, boa parte das pessoas que cometem esse abuso sexual não tem esse quadro específico, né, psicopatológico. A representante do Conselho Municipal de Direitos Humanos, Fabiola Farias, afirmou que as famílias devem investir na prevenção e ficar atentas aos sinais da violência. Carla Santos é diretora da Escola que Protege, um programa da Secretaria de Educação que faz o acompanhamento psicológico com crianças da rede municipal de ensino e dá formação a gestores e professores para que eles aprendam a identificar e denunciar os casos de violência sexual. José Rufino, representante do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, CONDICA, disse que a responsabilidade no combate à violência contra crianças é de todos. Fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele chegue na sociedade de uma forma geral. Porque depois de 27 anos de Estatuto, a gente ainda não conseguiu fazer com que a sociedade se apropriasse dessa lei que é tão completa com relação a isso. A partir daí que a sociedade se aproprie disso, levar essa discussão nos espaços que existem. Hoje em dia ele está muito resumido em alguns espaços privilegiados, mas nós precisamos ampliar. Precisamos fazer com que ele chegue nas igrejas, chegue nos sindicatos, chegue nas associações de moradores, chegue nas escolas, essa discussão, inclusive não com tabus, mas que chegue ensinando a população, a própria criança, como ela se defender disso. Então, abuso e exploração sexual hoje é um problema nosso da sociedade e nós temos que encarar. Michele Collins é autora da lei que torna obrigatória a instalação de placas de advertência contra a exploração sexual de menores em hotéis, motéis, pensões, casas de espetáculo, bares e restaurantes. Ela concluiu a reunião pública com uma proposta: elaborar uma cartilha sobre o tema. E nós vamos nos reunir junto à Câmara de Vereadores do Recife com esses atores da sociedade para a gente poder produzir uma cartilha que vai trazer esclarecimento, trazer informação para os pais, para que possamos juntos combater a violência sexual contra as crianças e os adolescentes.